Amém. A gente vai cantar mais um cântico com o Raul no final da nossa reflexão aqui. E como a gente quer ser bastante intenso, eu queria que a gente arrumasse umas cadeirinhas aqui. E quero convidar o João. Vem cá, João. O João, pai. O João vai estar aqui como representante, né, lá da paróquia lá de Floripa. Hã? Ué. Rapaz, eu não estou chamando aqui um João. Eu estou chamando aqui o João. Amém? E queria... Não, senta aqui do meu lado, cara. É porque ele segue a Bíblia, que fala, quando alguém te chamar, não prefira os primeiros lugares. Então ele vai deixando que a gente vai chamando ele mais para... Então nós temos vários irmãos aqui de vários lugares. E queria mencionar aqui o Clisman e o Arthur, que estão lá, vindo lá da Arena Church, lá de Taguatinga. Uma honra, um privilégio. O Arthur é filho de casa lá, irmão dos meus meninos aí, desde que eles eram petis mesmo, lá de Uberlândia. Queria aproveitar que a gente está aqui celebrando. A netaiada está toda aí. João, Pedro, Valentina, essa semana estão chegando todos os outros. O Henrique já está aí também, a Sara chegou lá de Barcelos, um esforço gigante para a gente ter toda a família reunida aí, graças a Deus, a gente quer dar esse testemunho, né, do privilégio de ser família. Eu queria também chamar o Renan para estar aqui com a gente. Senta aí, Renan. Então, assim, um privilégio a gente ter os irmãos lá de Florianópolis. O João hoje, ele se assenta com a gente lá no conselho do ministério, e representando a congregação lá de Florianópolis. Como a gente está no momento da conferência, eu creio que vale até um testemunho para a congregação aqui de Alfa. Resumidamente, para todo mundo entender o que é a cultura do Ministério Sal da Terra. O Ministério Sal da Terra não é uma instituição, não é uma denominação. Então, o nosso trabalho enquanto ministério é oferecer uma plataforma relacional, e sobre essa plataforma relacional há uma relação de igrejas que se aliançaram. Então, o Ministério Sal da Terra é uma aliança entre igrejas, congregações, sobre uma plataforma de fé. Então, o Ministério Sal da Terra não tem uma proposta de governo, ingerência ou controle, mas a gente oferece uma referência. E sobre essa referência, cada um edifica aquilo que é a sua característica. Então, se for lá na congregação de Florianópolis, que foi gerada a partir dessa congregação aqui, você vai perceber características, muitas vezes até distintas da própria congregação. E eu faço empenho de ter eles aqui, porque eles são um testemunho à frente daquilo que nós fomos chamados para ser enquanto igreja. Então, apesar de serem mais jovens, como filhos dessa congregação, eles têm autoridade para nos movimentar para além de nós mesmos e nos levar a lugares, a percepções e a culturas que às vezes a gente não estaria. Então, nós não estamos aqui para controlar essa congregação gerada a partir, por isso que esse testemunho aqui hoje, no momento de festa, bem a propósito da conferência, a gente não controla os filhos, a gente oferece para os filhos um ambiente saudável de referências que sejam memórias inapagáveis de identidade e propósito. Então, o que a gente tem que construir em casa? Um memorial de natureza, identidade e propósito, e não de metodologia.
Metodologias, por mais bem-sucedidas que são, podem se tornar lembranças que vão comprometer as memórias. Vou falar devagar, porque às vezes você não escutou. Metodologias, estruturas, formas, resultados são passageiros, são provisórios. Senão nós tínhamos que embalsamar toda a placenta que nasce junto com a criança. Só porque um dia ela foi útil. Nada é mais útil na formação de uma criança do que uma placenta. E descartável no momento do parto. No exato momento do parto, descarte. A coisa mais importante e essencial na formação da criança. Ó Deus ensinando para nós. Como é que uma coisa tão essencial, tão vital, se torna lixo no momento seguinte e a melhor utilidade que você pode dar para uma placenta é misturar ela com alguma coisa e transformar ela em adubo? Glória a Deus, amados. Então, Deus o tempo todo está falando conosco de que as formas, os métodos e as estruturas são o quê? Provisórios. Que o essencial é a identidade, a natureza e o propósito. Amém? Para que a gente não sobrecarregue os filhos com lembranças. Você vai ter de pessoas lembranças, ora agradáveis e ora desagradáveis. E quer que eu te diga uma coisa? Lembranças quase que invariavelmente na contabilidade do nosso Winchester, lembranças são quase que invariavelmente mais desagradáveis do que agradáveis. Porque você se fixa nos seus prejuízos. É aquilo que te prejudicou. É aquilo que te fez sofrer. É onde você se sentiu lesado. Não, você não tem a memória do que te fez se esforçar. Você tem a lembrança de não ter sido devidamente reconhecido. Vou repetir. Você não tem a memória do que te levou a se esforçar. Mas, com certeza, você tem a lembrança de não ter sido devidamente reconhecido. Você sabe do que o capeta vive? Alguém sabe, não? De lembrança. Sabe do que o Satanás é feito? O Satanás é todo feito de lembrança. No dia em que ele acha que ele fez o melhor para Deus e não foi devidamente reconhecido. E você acha que está pouco? Isso arrastou 30% do céu. Isso tem a capacidade de um dano, 30% de dano do celestial. Agora ver o que sobrou para nós. Jeremias foi trabalhando suas lembranças, e quanto mais ele trabalhava suas lembranças, mais deprimido ele ficava. Até que ele falou, o que eu vou fazer? Vou trazer a memória. Memória é a certeza de quem nós somos, a substância da qual nós somos feitos e o propósito que Deus colocou para a nossa vida. Identidade, natureza e propósito. Isso é memória. Então, nós temos que criar dentro da nossa casa o quê? Um banco de memórias, para que consiga resistir a todas as lembranças que o mundo vai querer imprimir na sua família. Amém? Então, nós estamos aqui para trazer a memória. Eu quero só puxar um assunto aqui, depois a gente vai começar, vocês ficam à vontade. É Hebreus, capítulo 12. Lá em Hebreus 12, diz assim:
Abra lá em Hebreus 12. No finzinho. Diz assim, verso 26. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Mas agora Ele promete. Olha a promessa que Deus está fazendo para você, para mim, no dia de hoje. Deus está prometendo para você. Mais uma vez, eu vou abalar a terra e também os céus. E isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes você está achando que é o capeta, seus inimigos. Você está achando que o seu maior desafio na vida, são seus problemas, seus inimigos, seus adversários, suas dificuldades, suas limitações. Eu vou te falar para você qual que é o nosso maior desafio na vida. É um pai que, sendo todo poderoso, mas ao mesmo tempo todo amoroso, insiste em abalar nossa existência. Para que você não coloque o seu coração nas coisas que podem ser abaladas. Mas você vive uma vida numa referência inabalável. Lembranças são lembranças de coisas abaláveis. Memórias são certeza daquilo que é inabalável. Você não vai conseguir enfrentar lembranças ruins com lembranças boas. Mas você vai conseguir lidar com lembranças ruins ou boas com memórias. Se você não tiver memória, nenhuma lembrança pode te salvar. Porque você ainda está confiando em coisas o quê? Abaláveis. E sabe quem vai abalar tudo na nossa vida? Tudo na nossa vida? Nosso Pai. Sabe quem vai garantir o seu próximo e pior problema? Deus. Ainda que para isso ele tenha que convocar quem? O diabo. Nem que Deus tenha que convocar o diabo em pessoa, ele não vai deixar você confiando em coisas o quê? Abaláveis. Porque senão as pessoas não aguentam. Seus filhos não aguentam ter que tomar conta de uma herança que já nasceu abalável. Não deixe para sua família, pelo amor de Deus, não deixe para sua família um patrimônio, uma herança, um legado daquilo que pode ser o quê? Abalado. Porque senão você gerou um doente. Não tem um terapeuta, não tem um médico, não tem um ser humano no planeta que vai dar conta de lidar com uma pessoa que ficou com a culpa, porque isso não é responsabilidade. Receber na mão a obrigação de manter de pé uma coisa que foi feita para ser abalada, isso não é responsabilidade, porque às vezes você está achando que você está entregando uma responsabilidade para o seu filho. Não, cuidar de uma coisa que não é inabalável é uma culpa. Só é responsabilidade cuidar de uma coisa inabalável. Porque se ele não tiver ocupado com uma coisa inabalável, se ele não tiver ocupado na manutenção dos valores, não vai ser de coisas que ele vai aprender responsabilidade. Responsabilidade você só aprende com pessoas, com valores, com compromisso. Responsabilidade se aprende com amor, paciência. Isto forma uma pessoa responsável.
Mas organização, planejamento, metodologia, resultado não formam uma pessoa responsável. Formam uma pessoa cheia de direito, obrigação e culpa e demente. Louco. Porque essa sabedoria é louca. É loucura para Deus. Vai enterrar ele nas suas ansiedades, porque ele vai tentar salvar o que não tem salvação. O que foi feito para ser mudado. Alguém está entendendo isso aqui, amado? Pelo amor de Deus. Porque as coisas abaláveis serão o quê? Abaladas. Concluindo. Não peça para Deus abençoar o que foi mal começado. Porque o que foi mal começado, Deus vai o quê? Destruir. Abalar. Agora, peça para Deus abençoar para você começar bem. Então, Deus não abençoou o que foi mal começado, mas te abençoou para você começar bem. E pode ser com o mesmo tijolo. Porque nunca foi a estrutura, só foi o propósito. Ninguém aqui casou com a mulher errada. Ninguém aqui casou com o marido errado. Porque para quem ama, não existe mulher errada. Para quem ama, não existe marido errado. Agora, talvez você até casou com a pessoa certa pelo motivo errado. E não tem jeito, amados. Não tem jeito. Glória a Deus, irmão. Então, o que a gente faz? A gente enterra aquele negócio e começa outro. Às vezes até com a mesma pessoa. E com certeza Deus até quer que seja. Mas amém? Mas se não tiver jeito de ser, vai enterrar. Simples assim. Por isso que é preferível, às vezes, uma viuvez do que uma separação mal feita. Glória a Deus, não. Deus abomina o divórcio, mas não tem problema nenhum com a viuvez. Então, não tem filho de Deus divorciado. Tem filho de Deus o quê? Viúvo. Morreu, está morto. Agora a gente vai ver a ressurreição dos mortos. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Então, amém, congregação lá de Floripa. Zero peso, zero obrigação. Fala aí, João, o que está no coração nessa perspectiva. Quantas vezes, né, João? Renan, a gente lá assim, achando que o trem às vezes não estava. Né? Então, muito bom receber vocês aqui. Eu queria só começar esse assunto aí, porque vocês são a encarnação viva disso. Então, na autoridade que Deus deu aí. Amém. Bom dia, irmãos. Privilégio, viu? Cheguei aqui um pouquinho atrasado, e a gente chegou, já estava rolando louvor aqui, né? A gente veio aqui para frente, vimos essa dança, essa alegria maravilhosa, e é muito bom isso, assim, isso, né, desde a primeira vez que eu vim aqui, conheci o Renan, o Ivan, o Hugo. Posso te ajudar numa coisa aqui, para nós? Pode. Porque é família. E na família a gente tem que trabalhar os conceitos, até porque é dentro daquilo que a gente está ensinando. Um filho de Deus,
quando está no propósito, ele pode ter chegado mais tarde, mas não atrasado. Só chega atrasado quem estava desviado do caminho. Mas quem está cumprindo o caminho, às vezes teve que fazer uma trajetória mais longa cumprindo o propósito. Amém. Então Amém. É bom a gente entender que, às vezes, um filho de Deus vai chegar tarde, mas não deixe ele pensar que ele chegou atrasado. Porque o atrasado é a culpa da nossa expectativa, o tarde é o cumprimento da responsabilidade. Então, como o João estava no cumprimento da responsabilidade, ele chegou mais tarde da nossa expectativa, mas não chegou atrasado. Glória a Deus, não. Amém. Porque às vezes você vai achar que Deus chegou atrasado, mas ele nunca chegou atrasado, ele só chegou um pouquinho mais tarde, porque a pontualidade não é chegar na hora. É saber esperar o tempo certo. Então, a nossa obrigação é chegar na hora que foi marcada, preparado para esperar o tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos preparados para você chegar mais tarde. Amém. Amém. E assim, é um privilégio mesmo a gente poder estar aqui, chegar mais tarde. Embora eu tenha chegado mais tarde, eu estava sentindo que isso aqui ia acontecer. Aí o Renan me ligou hoje cedo. E eu achei que ele ia me avisar, nós vamos compartilhar junto ali e tal. Eu achei que era isso, a ligação, porque eu estava esperando que isso ia acontecer. E aí não era, eu falei, que bom, vou ficar mais tranquilo, né? Mas aí eu cheguei aqui e fui surpreendido, né? Mas Paulo estava falando aqui, daquilo que é abalável, né? E aquilo que é inabalável. E antes a gente estava com os nossos irmãos ingleses falando de um milagre, né? E eu estava com uma palavra no meu coração que eu estava meditando, e ela me encaixou muito bem, né, nisso que Deus está conduzindo aqui nesse momento. E eu queria ler um texto curto, que está em Marcos 6, a partir do versículo 7, né, que Jesus está enviando os discípulos, né? E ele fala assim, lá em Marcos 6, no capítulo 6, versículo 7. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, né, um cajado. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Né? Até aqui. Eu acho que Deus, quando Jesus, né, envia os discípulos, ele não queria que, quando a gente fala de milagre, às vezes a nossa expectativa é porque a gente está atendendo aquele chamado de Cristo para a nossa vida, ele vai resolver as coisas de forma miraculosa. Então, a gente não vai levar comida, mas Deus vai enviar uma comida do céu, um maná. A gente cria expectativas que ele vai resolver as coisas de forma miraculosa, e a gente acha que isso é um milagre, né? Mas o milagre que Jesus queria aqui para os discípulos é que eles ficassem na casa dos irmãos, que eles não levassem nada, que eles ficassem na dependência dos irmãos, que eles se entregassem, que eles fossem conhecidos, que se fizessem conhecidos e conhecessem os seus irmãos, né? E toda vez que a gente vem para Goiânia, toda vez que a gente vem para conferência, para qualquer data que a gente vem para cá, a gente cada vez fica na casa de alguém, né? Eu tenho tido o privilégio, por estar no conselho ministerial, também receber vários na minha casa, hospedá-los. O Cláudio foi passar férias lá em casa, agora eu estou aqui na casa deles. E é assim, é um milagre, né? É uma festa de família, a gente chega aqui, não é um culto, não é uma cerimônia religiosa, mas é uma festa de família daqueles que estão entendendo e buscando entender cada vez mais, né? Que o verdadeiro milagre é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa relação, uns com os outros, né? E é tão bom a gente sair de casa. Dessa vez eu sabia aonde eu ia ficar, né? Porque eu tinha combinado com o Cláudio antes, né? Mas a gente sai sem saber na casa de quem vai ficar, e a gente chega aqui e é surpreendido por um amor assim tremendo, né? O Raul eu conheci assim, o Raul chegou lá, não, fica na minha casa. Eu não tinha onde ficar, né? Eu quando venho para cá, eu encarnei esse espírito. Eu venho para cá, não sei onde vou ficar.
né? E fiquei na casa do Raul, da Rúbia, fui tão recebido lá, tão amado lá, né? E a gente tem mesmo esse amor de família. E é um privilégio, tem sido um privilégio, né? Poder estar aqui com cada um de vocês, né? E eu tenho certeza que isso são memórias inabaláveis, né? Para a nossa vida, para os nossos filhos. Ver o Ivan com 3 crianças, né? Uma loucura. E estar aqui firme. Então, a gente tem certeza, né, que a próxima geração, as crianças podem parecer pequenas, podem parecer que às vezes não entendem isso, né, mas elas estão bebendo desse espírito, né, e que a gente não se canse, né, de sair. Às vezes a gente vai envelhecendo, a gente vai criando manias, e a gente começa a querer, tá, mas vou levar uma sandália extra, vou levar uma túnica, vou levar um dinheirinho no cinto aqui, porque vai que tem um pedágio, vai que tem alguma coisa, se eu não tiver o dinheiro do pedágio. Né? Mas que a gente não perca isso, né? Que a gente continue se dispondo assim, para que Deus vá tratando, Deus vá guiando, Deus vá provendo através dos nossos irmãos. Amém? Renan, participa com a gente aí, irmão. Som. Aí sim. Bom dia, gente. Bom dia. Vou tentar falar aqui sem ser corrigido pelo Paulo, é difícil demais, sentar do lado do Paulo aqui, ainda mais eu como genro, é uma pressão. E é difícil falar alguma coisa que eu não tenha aprendido dele também, então parece que eu estou repetindo as coisas que eu ouço dele. Eu e o Ivan, a gente brinca, né, Ivan? A escola rabínica do Paulo Júnior aqui é forte. E é muito bom, como o João disse, esse espírito aí de hospitalidade aqui de Goiânia. Nós estamos em 10 casais e 3 adolescentes aqui conosco, fora as crianças, né? Todos hospedados aqui na casa de vários irmãos. E tem sido muito intenso esse tempo, né? Agradecer o Raul, estou na casa do Raul, né? Tantos rostos aqui que a gente está vendo, amigos queridos, né? Que a gente encontrou na conferência também. E a gente foi muito ministrado nesses dias. Desde quinta-feira a gente está lá na conferência na 90. E dentro dessa palavra que o Paulo está falando, eu queria abrir meu coração assim com os irmãos, porque tem muito a ver assim com o que Deus tem ministrado na minha vida, e encaixa bem um texto que eu tenho meditado nesses dias. Até mesmo o Cláudio, lá no Café com os Pastores, falou que botou o som na viagem dele, ouvindo uma música, que é a música de voltar ao primeiro amor, né? Aquela música conhecida, que a gente quer voltar ao primeiro amor. E Deus lá em Apocalipse 2... fala sobre isso, né? Fala da igreja, a carta escrita à igreja de Éfeso, onde os irmãos estavam lá perseverando, os irmãos estavam lá defendendo a fé, eles estavam perseverando naquilo que era o chamado, mas Jesus falou assim, olha, eu tenho contra vocês uma coisa, que vocês caíram, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês deixaram o primeiro amor. E Deus tem falado assim comigo nesses dias, porque o que é esse primeiro amor, né, Paulo? A gente acha que esse primeiro amor muitas vezes é ficar amando Jesus, adorando, contemplando Jesus, isso é também. Mas existe uma profundidade quando a gente vai conhecendo Cristo, conhecendo o corpo de Cristo, que a gente começa a entender que amor, que amar, é amar primeiro. A gente vê no Evangelho Jesus falando assim, nisso está o amor, não que vocês tenham me amado, mas eu amei vocês primeiro. Eu dei a minha vida quando vocês eram ainda pecadores. Vocês não me amavam e eu decidi me entregar. E assim, tal como eu sou, vocês são assim. Jesus falou em 1 João 4, tal como eu sou, vocês são no mundo. Então assim, o que é esse primeiro amor? E Deus tem falado forte ao meu coração, que primeiro amor é você amar primeiro. Você voltar à condição de quem ama primeiro. De quem olha para as pessoas e entrega espontaneamente aquilo que é a sua vida. E que não espera que as circunstâncias funcionem, ou que as pessoas funcionem do jeito que eu quero para poder amar. Sabe? Então isso é inabalável. Amar primeiro é o absoluto de Deus. As relações do corpo de Cristo é o absoluto de Deus. Então se tem uma coisa que é absoluto para mim, é a minha amizade com o João. É o que as memórias eternas que eu e o João temos construído. Então a chapa é quente, a gente discorda, a gente briga, mas isso são coisas transitórias. São coisas, pensa em dois caras diferentes. Diferente mais, é. Essas tensões, esses constrangimentos são passageiros. Mas aquilo que Deus produz, na medida que a gente se entrega para a amizade, é inabalável.
E aí Jeremias fala, eu quero trazer à memória o que é absoluto, aquilo que me dá esperança. São esses vínculos que me dão esperança. Os vínculos que eu tenho aqui com vocês, o Diogão está aqui, tantos amigos queridos, estou vendo o Thales, o Samuel, né, o Wilson está lá, tantos irmãos queridos, o Cláudio, o Netão. E isso aí é o que nos mantém num chão inabalável. Eu não confio nas coisas que eu produzo, nos meus sentimentos, nas minhas decisões, mas quando eu entendo que o que eu estou vivendo passa pelos meus irmãos, eu descubro que é inabalável na minha vida. Quando eu busco resposta naquilo que a relação pode produzir, eu descubro um chão inabalável na minha vida. Eu descubro um lugar eterno, um lugar seguro, um lugar onde eu não me sinto mais preso às minhas próprias perspectivas e expectativas, né? Onde eu não mais aposto as minhas energias, a minha perseverança no que Deus pode me dar. Eu não quero aquilo que Deus pode me dar, Ele já me deu tudo, eu quero ser responsável com o que Ele me deu. Amém, gente? É uma oração assim da gente buscar mesmo encontrar onde que a gente caiu, que a gente deixou de se entregar. E algumas semanas, eu passei muitas lutas recentes assim, e eu percebi que pessoas difíceis nos ensinam muito. Pessoas que a gente se sentiu traído nos curam, quando a gente entende que Jesus, na noite em que foi traído, Ele partiu o pão. Na noite em que Jesus foi traído, Ele partiu o pão. Presta atenção nisso. Olha a condição com que Jesus partiu a sua vida. Na noite em que Ele foi traído. E a gente, se a gente quiser ser curado, a gente vai ter que aprender a partir o pão quando a gente estiver se sentindo traído. Se tem um lugar que Deus quer levar eu e você, é esse lugar onde você olha para a pessoa e você crê no inabalável a respeito dela. Você crê no absoluto e desculpa, gente, estou com a boca seca. Você não é susceptível, você não é afetado pelo que é abalável, você não é afetado pelos pecados das pessoas. Porque os pecados das pessoas são transitórios, eles foram pagos lá na cruz. O absoluto de Deus já foi liberado sobre nós. Então, assim, eu passei uma luta aí recente e eu adiei algumas conversas difíceis. Às vezes a gente adia. E aí, quando a gente adia, a gente deixa de amar primeiro. Porque a gente fica esperando o outro vir até nós. A gente espera que o outro libere virtude sobre nós. E não a gente ir lá e, esse é meu corpo partido em seu favor. Os pecados estão perdoados. Meu coração está aqui, firmado no absoluto. Minha mão está estendida. E isso não muda por causa do seu pecado. O seu parente difícil, seu amigo difícil, ele precisa encontrar você imutável, inabalável, porque você não é refém do pecado dele. Você não perde o amor, o compromisso, porque o outro está exigindo mais de você. Mas você, antes de tudo, já se entrega. Antes de tudo, você está lá, partindo a sua vida na mesa. Então, eu queria só concluir, assim, nesse espírito mesmo, que você, nessa manhã, o que o Paulo falou sobre estar no inabalável de Deus, que a gente dê passos, né, nesse chão de quem se entrega, de quem ama primeiro. Porque grandes coisas Deus vai fazer quando você decidir amar primeiro. Talvez você não esteja amando primeiro. Talvez você esteja adorando Jesus, mas você faz a obra de Deus, você ganha você trabalha, você prospera, mas você às vezes abandonou a condição de quem percebe as pessoas e se entrega por elas. Na sua profissão, onde você está, na sua cidade. Eu queria deixar essa palavra, Paulo, porque é um momento de cura. Na minha vida está sendo. Então eu queria dizer assim, estou sendo curado no processo. Tem 11 anos, 12 anos que eu caminho com o Paulo Júnior, e eu já ouvi essa palavra várias vezes, e com um pouquinho de desatenção, eu caio nesse lugar, a gente cai nessa condição passiva, de quem fica esperando e não é intrometido, como o Paulo pregou lá na conferência, que o homem de Deus ele é intrometido, ele entra, ele se entrega, ele pergunta, ele se expõe, ele se rasga, ele se lança. E essa é a Ele se arrisca. Não há fé sem risco. Não há fé sem risco de ser morto. Posso me intrometer aqui só para emendar uma fala aqui na fala do Renan? Eu estava pensando assim, né, na amizade que só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós. Essa amizade inabalável. E eu tive o privilégio de receber o César e a Cristina lá em casa
na semana antes de vir para cá. Aí eu viajei a trabalho, viajei de novo para cá, né? E a gente teve um tempo tão bom com eles, mas tão bom, que a gente está indo agora amanhã, de manhã, eu estou indo para Uberlândia para passar 2 dias com eles, a gente estendeu a nossa vinda para ir para a casa deles, né? Para estar com eles lá. E a gente estava, eu fiz aniversário quando o César estava lá em casa, e eu fiz 32, e ele vai fazer 64. E aí ele falando que eu estava com a idade que era metade da dele, né? E agora eu estou lá no Cláudio, e o Luca acho que tem a minha idade, o Luca a metade da minha idade, ele tem 16. Né? Então a gente está falando de 16, 32 e 64. Hoje eu acordei cedo, fui pedalar com o Luca. Né? Ontem a gente saiu para dar uma caminhada, eu, a Lou e a Laurinha. Foi levar a gente para dar um tour no condomínio, passear no lago. E eu vejo assim, o quanto que Deus tem me abençoado com amigos maravilhosos. Como que eu tenho acessado a vida de irmãos de 10 anos. Como eu tenho acessado a vida de irmãos de 16 anos. Né, de 64 anos. Né, e não há barreiras, não há distâncias. Né, porque o Espírito Santo produz essa amizade na nossa vida. Eu olho para a vida do Renan, como ele é diferente de mim, o Ivan é mais fácil para mim, porque a gente é parecido em vários aspectos. Né, mas eu vejo assim, como existe esse amor. Meu cunhado é um exemplo, meu concunhado é um exemplo. A gente não tinha nada para dar certo a relação. Né, lá na nossa igreja a gente já falou disso 1000 vezes. E hoje a gente tem um amor um pelo outro. Antigamente, se alguém falava mal do Eduardo, eu falava junto. Né? E hoje, se alguém fala mal do Eduardo, eu posso até falar mal dele, mas se alguém falar, eu já dou uma paulada. Não vem falar mal do meu cunhado. Né? E são frutos que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Então, se a gente não se lançar nisso, se a gente não se lançar para viver as relações inabaláveis, a gente vai toda hora ficar machucado, a gente vai toda hora ser frustrado pelas nossas expectativas, pelo nosso senso de direito, né, porque ele é diferente, porque aquele ali não tem mais jeito, né, mas que a gente se lance mesmo, né, a viver o que o Espírito tem para nós. Amém? Só queria dar mais esse testemunho. Toda responsabilidade transferida é culpa. A responsabilidade ela não é transferida, ela é compartilhada. Então, eu entendo o tempo da minha responsabilidade e compartilho ela. Então, não há substituição na responsabilidade. Hoje eu cumpro uma responsabilidade de 66 e ajudo um de 3 a assumir a responsabilidade dele. O João tem responsabilidades, como criança de 2. Ele não tem a culpa dos erros. Ele tem a responsabilidade do conhecimento. E, às vezes, a gente fica punindo as pessoas nos seus erros, em vez de ensiná-las sobre a responsabilidade do conhecimento. A culpa vai produzir lembranças ruins. Nós temos que ajudar a produzir o quê? Memórias. E, nesse sentido, é tão tremendo isso que hoje, na primeira reunião nossa aqui, nós tivemos conosco o Dênio. O Dênio é o pastor do Ministério Dínamos, lá de São Paulo. E foi uma surpresa ele estar aqui. E a gente sentou aqui de maneira surpreendente, fomos compartilhar sobre essa mesma perspectiva, e sem nenhum aviso prévio, o Dênio veio entregar. Ele começou a entregar o que ele tinha para entregar, ele não sabia o que estava no meu coração. E quando ele começou a compartilhar, a palavra que Deus colocou no coração dele foi sobre cisterna e poço. E como é que a gente pode, numa expectativa equivocada, conceituar um poço como se ele fosse uma cisterna? A gente conceituar o poço na expectativa da satisfação da necessidade, como se fosse só uma cisterna. Por isso que Deus diz: eu fiz de vocês um poço de águas vivas e vocês se tornaram cavadores de cisternas rotas. Deus não mandou você ser um cavador de cisterna. Deus levantou a gente para ser um descobridor de poços. Às vezes você vê um homem de Deus furando um buraco e você pode achar que ele é um cavador de cisterna. Ele é um descobridor de poços. Porque ele não foi lá em função da necessidade que ele tinha da água.
Ele foi orientado por Deus para revelar de onde a água emanava. Então ele não foi movido de necessidade, ele foi movido de orientação. Então ele não está criando uma estrutura que satisfaça a necessidade dele de beber água. Ele está sendo orientado por Deus a despertar, a fazer aflorar um recurso que já estava, para que aquilo atenda todas as gerações depois dele, não só a necessidade dele. Porque o poço vai continuar o quê? Fluindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse para ser furador de poço, nós nascíamos minhoca. Deus tinha feito a gente minhoca. Você já imaginou a relação custo-benefício? Se a gente fosse cavador de cisterna? Se fosse para furar buraco, amado, a gente nascia com a unção da minhoca, que é, por natureza, um furador de buraco. Você nascia verme. Você nascia cupim, minhoca, tatu, verme. É isso que a gente nascia. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Agora, você facilmente confunde, só porque você entendeu que é um buraco com água dentro. Agora, deixa eu falar uma coisa, o técnico aqui me ajuda a manter o alinhamento. Em tese, no planeta Terra, dependendo do período do ano, qualquer buraco que você furar no planeta Terra, você vai achar água. É só uma questão de profundidade. Você vai quase que invariavelmente esbarrar num lençol freático. Agora, isso não quer dizer que você achou um poço. Pode dizer que você achou uma poça. Então, existem poças d'água submersas, porque dependendo da época do ano, a água vai percorrendo uma superfície permeável até ela encontrar uma superfície impermeável e formar sobre aquela superfície impermeável uma poça. Aí você fura um buraco, você vai encontrar uma água que foi drenada na forma de uma poça. Aí a poça pode ser mais funda ou mais rasa, mas ela é perene, porque ela não é uma fonte. Ela é só uma porção de água acumulada, drenada da chuva, ou de uma enxurrada, ou de um caminhão-pipa que capotou naquela desgraceira lá, aí lá 40 mil litros d'água entrou naquela areia, encontrou um trem, está lá guardado para um jacu, ir lá furar um buraco e achar que, porque esbarrou numa poça, achou um poço. Está claro ou não? Aí a gente faz pior. Aí a gente forma uma cidade em volta da poça, cria a Universidade da Proteção da Poça, a pós-graduação do desenvolvimento urbano a partir da poça, e junta um punhado de menino para ser cuidador de quê? De poça. Não tem terapeuta no planeta que consegue salvar um ser humano desse, mano. Porque ele virou o quê? Cuidador de cisternas rotas. Está na Bíblia. Vocês estão furando buracos, encontrando poças d'água, pensando que isso é um poço e isso são cisternas que sucumbem, que apodrecem. Ainda a gente monta uma equipe de limpador de cisterna para o cara ser soterrado fazendo um serviço inútil. Libertação. Se você for orientado pelo Espírito Santo, ele vai levar você num deserto. Todo mundo fala assim, João, larga a mão, João. Isso não tem jeito. É deserto. E pior, está cheio de inimigo.
Só tem gente lá que quer destruir você. Você é um gafanhoto. Eles vão acabar com você, não é lutando contra você, não. É pisando você igual pisa uma barata. Você é uma barata que avua. Você é um grilo grande. Eles são gigantes. É um desafio inútil. Aquilo é deserto. Ninguém quer morar lá. E você insiste. Se pedir para te explicar, você não sabe explicar, porque é uma força interior, é um negócio, é um impulso, é um chamamento que não é a culpa dos seus pais. Não é a culpa de ter que satisfazer as expectativas de ninguém, de sogro, de sogra, de pai, de ninguém. É um ímpeto, é uma vontade, é um fogo que ninguém apaga. E que você também não culpa ninguém, não. Se quiser ajudar, ajude. Se não quiser também, está tudo certo. É a sua razão de vida. É o ar que você respira. É aquilo que te move. É o que você conhece no mais profundo do seu interior. E que talvez os seus pais te ajudaram a conhecer. Mas também não ajudou, perder o privilégio. Porque a vontade de Deus é fiel. E ainda que até os seus pais tentaram atrapalhar isso em você, enchendo sua cabeça de farinha, o trem está lá. A semente inabalável, incorruptível do Espírito Santo de Deus, que te gerou lá na eternidade para ser um descobridor de poços, ninguém apaga. E aí você se depara com o deserto. Você fala, agora lascou. E está lá, aquela vontade interior, um fogo inapagável. E você começa a furar. E, de repente, água jorra. Água jorra. E não jorra só para você, não. Jorra para todo mundo que vier beber. E você acha que jorra só para quem é inteligente? Que o que você está entregando é só para quem consegue entender? Não, amados. Jorra tanto que ainda que você seja um camelo trazido pela mão de um estrangeiro, vai ter água até para quem? Até para os camelos. O cara nem parece mais ser humano. Você olha nele e fala assim, não. Com todo respeito, está mais para camelo, para gente. Deixa eu falar uma coisa. Até os camelos vão beber dessa fonte. Deus é maravilhoso. Os frangos vão beber. Porque quando o Jonas quis ficar nervoso com Deus, Deus falou, Jonas, você não sabe da missa metade, Jonas. Eu amo as galinhas desse povo. Eu sei contar o número de frango que eles criam no quintal. Você vem falar para mim de condenar uma cidade? Você vem falar para mim de fazer juízo contra uma pessoa que te ofendeu? Você quer que eu condene alguém que quis a sua destruição? Eu o formei. Eu conheço ele antes de criar tudo. São para eles as minhas fontes. Eu não estou aqui para manter suas cisternas. São para eles as minhas fontes. Ou você vive o privilégio de abrir essas fontes, ou você vai virar comida de peixe, ainda que você chama isso de baleia, e fala que não é peixe, porque o povo fala que a Bíblia está errada, porque foi um grande peixe, e não tem um peixe grande para engolir, e fala que se foi, podia ser uma baleia, mas baleia não é peixe. Isso é uma coisa que aconteceu milhares de anos depois de Jonas, porque talvez o critério para dizer se era peixe, não é se era mamava, ou se botava ovo, ou se cantava de manhã. Nadou é peixe, voou é ave. Então, pode ter sido uma, porque nós queremos enquadrar agora até a baleia dizendo que ela não é peixe. Olha, onde é que nós vamos parar com a cabeça, mano?
Olha o nosso nível de demência. Aí nós tínhamos que ficar doido mesmo. Pedrão, era uma baleia e baleia era peixe. Nós é que batizamos depois com outro nome, não fica doido não. Glória a Deus. Porque nós não estamos aqui para fazer a manutenção de cisternas rotas. Nós estamos aqui para continuar abrindo os poços. E eu não sei se é um camelo que parece uma baleia, e não sei se porque bota ovo não é ave. Amém? Sei lá, rapaz. Eu sei que é o seguinte, independente de ser mamífero, ovíparo, tem sede e fome. E para isso Deus preparou o alimento e a água antes de colocar qualquer um no mundo. E como ele colocou antes, ele não levantou furadores de cisternas, como quem está desesperado para encontrar água, mas ele levantou descobridores de poços que ele previamente colocou para que ninguém mais tivesse fome ou sede, mas aprendesse com um poço que todo filho de Deus é poço e não furador de cisterna. Então nós estamos a ter sensibilidade para saber onde os poços já estão. Nós não fomos lá em Floripa furar mais uma cisterna. Nós fomos lá só descobrir. Aqui. E pela graça de Deus, um desses poços joga água lá dentro de casa. Dorme com esse barulho. Você vai olhar para esse cara e achar que ele é uma cisterna mal furada. Mas eu posso dizer que ele foi um poço bem cavado, porque eu bebo das suas águas. Glória a Deus, amado. Sabe de onde vem essa água? Lá de Floripa. Sabe quanto que essa água viaja para chegar até aqui? R$1.900. Essa é a definição da Bebel. Assim, Renan, você tinha que levar minha irmã para uma distância de R$2.000, não é quilômetro, ela conta em real. Mas vale, não vale, Bebel? Não vale beber dessas águas? É isso, amados. Recebe essa palavra. E para de trazer para sua casa o peso e a culpa de furadores de cisternas. E levanta dentro da sua casa a certeza de que nós somos o quê? Descobridores de poços. A mulher samaritana tinha transformado o poço de Jacó na cisterna dos samaritanos. Chamava de poço, mas era a cisterna dos samaritanos. Não transforme o poço que Deus cavou na sua vida na sua cisterna. Porque Ele vai enterrar isso. Em nome de Jesus, a gente vai encerrar aqui, orando. Não peça para Deus abençoar o que foi mal começado. Mas peça para Deus te revelar o quanto você já foi abençoado para você começar bem todas as coisas. Não gaste mais um minuto da sua vida indo atrás de uma bênção, mas gaste todo o tempo da sua vida sendo um abençoador. É isso que o Renan e o João estão compartilhando aqui com a gente. O privilégio de ser um abençoador. Amar primeiro. O que é amar primeiro? O que o João leu para a gente aqui? Eu não devo carregar comida. Eu não devo carregar dinheiro. Sabe por quê, amados? Porque a gente nunca carrega comida nem dinheiro.
A gente carrega bênção, virtude. Se eu levar um queijo daqui, porque eu sempre levo um queijo daqui lá para Floripa, não é para eu comer na viagem, amados. É para eu abençoar a vida dos meus irmãos. Pode, claro. Eu gosto muito de cozinhar. E virou meme já lá, em Floripa. Porque um dia estava eu e minha esposa compartilhando. E aí eu falei que eu gosto muito de cozinhar e peixe, camarão. E aí eu falo que às vezes eu vou ela é que segura as contas lá em casa, eu sou mais... E aí eu vou na peixaria, volto cheio de camarão, coisa, ela olha, comprou camarão de novo, não sei o que, é caro, o camarão tá caro, né? E aí eu brinco assim, né? Falo, mas é o que eu gosto de fazer, e não é pelo camarão, mas é porque eu entrego o melhor que eu posso. É o espírito comunicado através daquele camarão, né? E isso me enche muito de alegria fazer isso, né? E não é pelo camarão, não é pelo bem ali, pela comida, mas é o espírito que se comunica, né? E aí virou meme lá, né? Porque eu me emocionei na hora e chorei, assim, falei, e nunca tem faltado camarão. Porque a gente não está falando daquilo que é material. Eu não estou falando do preço do camarão, mas eu estou falando do que o meu camarão pode transformar na vida do meu irmão. E aí eu saí desse culto, que foi esse testemunho, e virou meme. E aí chegou um irmão que fazia um tempo que eu tinha falado para a Lô, a gente tem que receber eles na nossa casa. O irmão chegou para mim, e eu não tinha relação com ele. Ele chegou para mim e falou assim, eu vou comprar camarão, e você vai lá na minha casa fazer o camarão para nós. E aí na outra semana eu fui na casa deles, e a gente teve um encontro maravilhoso, né? A gente acessou um ao outro, gerou uma amizade, e eu vejo que tudo isso foi transformado através desse camarão. Mas não é o camarão, é o espírito, né, não é de o camarão, oferecer gente. O camarão. Não é o camarão do João, é o João Amém. do camarão, mano. Então, quando é o João do camarão, pode ser um camarão desenhado no papel que vai fazer o efeito. Se não tiver camarão para cozinhar, desenha um camarão. E é o João do camarão. Glória a Deus. Eu prometi para me redimir. Vem cá, Raul, vamos cantar a música que é o nosso mantra. É o mantra da congregação Alfa. Vem cá, Alice. E ela vai dar toda a pimenta nessa canção. Ela vai conduzir. É o seguinte: aqui entre nós assumimos a responsabilidade. Então, o nosso momento de contribuição aqui é um ato de responsabilidade. Todo mundo aqui já sabe qual é a sua responsabilidade. Assume. Aleluia. Quem quiser participar de maneira espontânea desse processo, fica à vontade. Mas estamos em casa, amém? Uma semana mesmo de unção, mas não saia. Vamos viver, vamos receber esse tempo. E lá na saída, nós estamos lá com alguns livros lá do Mesa Preparada, nesse empenho aí. E a gente quer fazer uma publicação, nós estamos em vias de lançar um livro redentivo, que é o Culpa e Graça, em parceria com a editora Ultimato. E aí a gente quer mesmo que se você coopere, uma das formas de você cooperar é comprando esse material, sacola, camiseta, que está lá, ó. E o livro chega de regras, DNA e propósito, que fala bastante daquilo que a gente está falando aqui, natureza, identidade e propósito, a igreja, né, nessa perspectiva. E também alguns exemplares ainda que restaram do Ele Teve Fome em inglês e espanhol. Amém? Então não vá embora, vamos encerrar esse momento com louvor, com adoração. Amém. E nós estamos aqui, desfrutar tudo isso. O Renan, João, turma de Floripa. O Raul Filho está representando aqui agora, ó, essa junção de Goiás com Florianópolis, ó, o boné que ele ganhou de vocês de Floripa e, é claro, Esmeraldina, apesar de tudo. Então, Goiás e Santa Catarina juntos. Amém, filho? Amém. Queridos, eu queria te convidar, então, você agora, a fechar os seus olhos. A gente escuta uma palavra tão profunda como essa que esses 3 homens de Deus nos entregaram. Eu estava até comentando ali com o João, a gente que faz pedagogia vai pegando os cacuetes, né? O aprender e o corresponder ao aprender, ele requer um momento. Ele requer um momento, ambientação, contato com aquele objeto de conhecimento.
Então eu queria te fazer uma convocação, que você agora pudesse. Paulo Júnior brinca que essa canção é o nosso mantra, porque é mesmo. Nós repetimos isso lá em casa, cantando, declamando como poesia, às vezes orando, mas sempre nos lembrando que nós assumimos um compromisso de ser na terra uma expressão do nosso Deus vivo. Então eu queria que você pudesse, se você nunca ouviu, ou se já ouviu, quiser cantar, mas que seja cantado em forma de uma oração. Porque eu creio que nessa manhã o Senhor nos entregou coisas que nós podemos corresponder dizendo: eu quero ser. E se você sentiu isso no seu coração, nós que somos pais maus, a Bíblia diz que nós que somos pais maus, gostamos. É tão bom quando a gente vê um filho da gente arrependido e dizer assim: pai, eu entendi, me perdoa. Pai, eu entendi, agora eu quero ser. É tão bom isso, tão bom. Quanto mais o nosso Pai Celestial aguarda, vai fazer diferença para o amor dele? Não faz para o meu, que às vezes sou uma mãe tão fraca. Mas para o nosso Pai conta uma coisa, que a gente fale, manifeste aquilo que está no nosso coração para Ele. Então, se você sentiu o desejo nessa manhã de dizer: eu quero ser como uma flecha afiada na mão do arqueiro, eu quero ser uma ponte que liga pessoas, enfim, amém? Vamos cantar isso nessa proporção de um apelo para nós essa manhã, amém, irmã?